4º rebaixamento do Vasco. E aí você já começa a se preocupar se o Vasco não mudou de patamar. Estou falando com todo respeito. O Vasco pode ter mudado de patamar. Porque, por exemplo, Bragantino, Red Bull, claro que vai ficar um time grande, vai ter que pegar o lugar de alguém. Botafogo, 3º rebaixamento. Curitiba, sei lá quantos. Será que esses times não mudaram de patamar? Ô Flávio, Celso, também tem que ver o seguinte, o Vasco já não é desse ano. Pois é. Né? Já vem de vários anos. 4º rebaixamento dos últimos 10 nos bastidores, né? A desorganização, a roubalheira é muito grande e está refletindo dentro do campo, né? Várias vezes eu falei aqui, né, Celso? Sim. O time do Vasco e Botafogo são times horríveis, ruins, e merecem ir para a Série B mesmo. Então o Vasco está indo para o lugar que ele merece, porque não tem time. E o que é pior, Miller, o Vasco, que nos anos 90 foi tão forte, campeão de Libertadores, vice-campeão do mundo, brasileiro, aquela coisa toda, campeão brasileiro. Você falou 4 rebaixamentos. E em outros 3 anos, quase 3, 4 anos, também lutando para não cair. Sim, mas não foi protagonista há muito tempo. Mas então você pega praticamente 10 anos que o Vasco luta para não cair. O Luxemburgo que tira o Vasco da... Por isso que ele volta. E aí não é coincidência, não. Se você pegar todos os clubes que tiveram uma gestão de um único presidente... Um ditador. Foi Palmeiras com Mustafa Contursi, foi o Vasco com Eurico Miranda, o São Paulo com o Juvenal Jones quase lutou várias vezes para não cair, escapou na Bacia das Almas. Quer dizer, então são clubes que... o Corinthians com o Alberto do Alib... E agora o Andrés, nesses últimos 3 anos, o Corinthians meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Então não é... Ou seja, o Corinthians caiu muito, que fica essa enganação de Campeonato Paulista, chega em final de Copa do Brasil, mas você tem que olhar a média. Olha os 3 últimos anos do Corinthians. Tudo meio de tabela. O Vasco, pior que ele caiu, estava no 2008. Primeiro, em 12 anos. Caiu 4 vezes. 4 vezes. 5ª maior torcida do país. Fora as que bateu na trave. Em 12 anos caiu 4 vezes. E aí você olha, 4 anos caiu. Então significa que em 4 não disputou a Série A. Isso. 4 fora. Aí nas outras 3 lutou para não cair. Ou seja, caiu de patamar. E tem uma coisa muito importante, que é a Série B do ano que vem, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Vitória, Guarani, Curitiba. Ponte, Curitiba, Tudo deve ser campeão brasileiro. Goiás, Bahia, o Fortaleza. Tem 5 campeões Fora que brasileiros. sempre tem o Brasil de Pelotas que complica, algum time menor que complica, e só vai subir 4. E a cota da federação, aí eu vejo lá do negócio do futebol. A cota da CBF cai. De 40 mil para 8. Botafogo. O que aconteceu com o Cruzeiro esse ano. Sim. Então, é complicada a situação dos times grandes, né, de camisa, que caem para a segunda divisão, que não bate e volta. E sabe o que me deixa mais estarrecido? Muito rapidinho, Flávio, só até para virar gancho para eles também. Aí, o Jair falou do Cruzeiro. Quem foi para lá? Felipão. Campeão do mundo, sabe? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Para quê? Aí o Luxemburgo, uma baita biografia, sabe? Um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Aí manchado também com o rebaixamento do Vasco. Para quê? Essa é a pergunta. Ô Chico, dentre tantas coisas que o Mancini falou na coletiva de hoje, ele falou que o Corinthians não tem dinheiro, a gente já sabia, e que vai começar a usar a base. O Corinthians, sempre que fez sucesso, usou a base. Nos últimos anos, andou contratando jogador pra caramba, gastando uma fortuna e não tem time. O que você pensa disso de voltar ao que sempre foi o Corinthians? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero lembrar que, como dizia Montaigne, né, o grande pensador francês, a tirania é a mãe da crueldade, né? E todos esses times que acabaram caindo para a segunda divisão, que é o caso do Cruzeiro, né, também teve lá uma dinastia muito ruim, né, que acabou caindo, né? Perrella. O Perrella, exatamente, né? A família Perrella teve lá. Então, tudo isso já faz parte de um passado, isso não existe mais. Agora os clubes têm que se organizar e trabalhar como se fosse uma sociedade anônima, né? E o Corinthians, pelo que o Duílio disse nessa semana, em entrevista para vários órgãos de imprensa e também nas redes sociais, ele quer trabalhar com a base. Ele ainda acredita na recuperação do Luan, né? E ele quer que esses jogadores que estão lá no Corinthians, boa parte não seja mandado embora, fique lá.
por exemplo, o Otero, por exemplo, o Casares, né? O Fábio Santos, né? Ele não quer perder o Fagner, não quer perder o Cássio, né? Enfim, não quer perder o Gil, né? Então, o Corinthians, com esse negócio de voltar para a base, a ideia, o conceito é interessante. Só que o que é hoje a base do Corinthians? A base do Corinthians hoje, apesar de estar lá agora o Márcio Bittencourt sub-20 e está o Danilo no sub-17, né? E a base do Corinthians está agora coordenada pelo Alex, né? O Alexandre, que jogava de meia, ela continua com a mesma estrutura de antigamente, quer dizer, aquelas estruturas viciadas, os mesmos empresários frequentando o clube, né? Que usavam o Corinthians para vender jogadores lá fora, jogadores que passavam pelo Corinthians só para dizer que eram do Corinthians e continuavam a carreira em outros clubes do exterior. Isso aconteceu várias vezes. O filho do André Negão, até hoje, joga lá em Portugal, não sei que equipe de Portugal que ele joga, e recebe salário do Corinthians. Eu nunca vi isso na minha vida. E acontece. Então, a base do Corinthians, infelizmente, ela é completamente deteriorada. E é um perigo você falar, eu vou usar a base. Porque o Corinthians, no fundo, ele está na mão dos empresários na base. Então, é preciso haver uma reformulação dessa base na organização, uma reformulação burocrática, antes de você falar que eu vou usar jogador da base. É diferente, por exemplo, lá no São Paulo, é diferente lá no Palmeiras, que vem trabalhando a base há 4, 5 anos. E não tem esse negócio de empresário, de cara que vai lá e paga para jogador jogar. Não existe isso lá no Palmeiras. E veja aí os frutos que o Palmeiras colheu. Foi praticamente campeão da Libertadores com 5, 6 garotos. Né? É diferente, o Corinthians não está com esse mesmo pique. Por quê? Porque a base está completamente deteriorada. Então, o que vai ter que fazer o seu Duílio Monteiro Alves? Vai ter que colocar todos esses empresários para correr. Vai ter que botar esses caras para ganhar dinheiro em outro lugar. Que o Corinthians não é trampolim e não é banco. O Corinthians não é banco de negócios. E a base hoje é isso. A base hoje é isso. Então é preciso mudar a base primeiro em termos burocráticos para depois você tentar aproveitar alguém da base. Esse Gabriel Pereira que está jogando no time, esse também é empresário também. Está lá no time. É bom jogador? É, mas pertence ao empresário. Então, é aquela coisa. O Corinthians tem o quê? 30%, 40% de jogador. E isso não pode acontecer mais. Então, se o Corinthians quer usar a base, o Duílio vai ter que fazer um trabalho de reestruturação. Aí sim pode usar a base à vontade. Que garoto bom e barato está cheio por aí. Mestre Alberto Helena Júnior, o Corinthians deve voltar às origens. Não tem dinheiro, né? Talvez tenha que voltar. Sabe por que eu falo que eu adoro quando a FIFA pune os times? Porque eles não podem fazer besteira, gastar o dinheiro dos clubes. O Santos, graças a Deus, ele está punido com tudo. Porque ele não pode fazer nada. Tem que lançar a molecada e a molecada resolve. E aí, mestre? Bom, o Corinthians, ele se rejuvenesceu lá no começo dos anos 50, justamente com jogadores criados na base. Na verdade, até do Maria Zélia, né? Um clube de Várzea aqui de São Paulo. Onde lá no Belezinho. União dos Operários, não sai de lá. É isso aí, o primeiro clube de Várzea a ter um estádio com iluminação e tal. Era uma beleza aquele clube. Bom, mas enfim, o meu querido Chico Lang está absolutamente correto. Ele conhece bem a história do Corinthians, conhece bem os intestinos alvinegros, né? E sabe o que está acontecendo lá. É muito comum a gente ouvir que um dos candidatos eternos à presidência do Corinthians tem praticamente todos os jogadores da base sob contrato, né? Então, isso mostra o grande defeito dessa situação. Agora, acho
que o Corinthians, como todos os clubes brasileiros atualmente, tem que recorrer à base mesmo, porque não tem dinheiro, são mal administrados e, consequentemente, tem que correr atrás de uma alternativa que é a da base. Só que essa questão acaba batendo no seguinte: esses jogadores têm que ser vendidos. Logo, se eles dão certo, vende. É o que acontece com o São Paulo, é o que acontece com todos os outros clubes. Quando o jogador da base se revela no time titular, beleza, vende. Então não adianta muito isso. Nós viramos um futebol, os nossos grandes clubes viraram pequenos clubes, aqueles que promovem jogadores e depois vendem. Eu só queria fazer uma observação ainda a respeito, se você me permite, da questão dos técnicos argentinos. Se você fizer um levantamento de todos os técnicos argentinos que passaram no futebol brasileiro, você vai ver que apenas 2, ao longo de toda a história do futebol brasileiro, foram verdadeiramente campeões. O Gin Lopes, pelo São Paulo, em 53, e o Filpo Nunes, pelo Palmeiras, aquela academia maravilhosa do Palmeiras, e que até foi técnico da seleção brasileira, com todo o time do Palmeiras, na inauguração do Mineirão. De resto, a grande maioria teve uma passagem igual a dos brasileiros. Média, nada especial.